A obra de hoje é Casa de Pensão. Então nós vamos falar um pouco do escritor, resumir a história, contextualizar, analisar e marcar os principais pontos com você, né? Para a gente ter uma visão ampla e que é sempre importante em crítica literária. Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo, ou apenas Aloísio Azevedo, como ele ficou conhecido, foi um escritor maranhense, nascido em São Luís em 1857. Então, assim, quase ali bem na metade do século XIX. Em 1876, com apenas 19 anos, ele muda-se para o Rio de Janeiro, né, que era a corte naquela época, para estudar desenho e pintura na Academia de Belas Artes. Esse era o caminho que ele queria seguir, tá? Na corte já morava o seu irmão, o escritor e dramaturgo Arthur Azevedo. Então, os dois irmãos Azevedo passam a morar no Rio de Janeiro. Aloísio começou, inclusive, a fazer caricaturas para vários jornais cariocas, porque desenhar era o que ele queria. 2 anos depois que ele se mudou, o seu pai morreu e ele então volta a São Luís, que é na capital maranhense que ele começa a sua carreira literária. Lá no Maranhão, ele lança seu primeiro romance, chamado Uma Lágrima de Mulher, e este romance segue o movimento do romantismo, que era o movimento que dominava a literatura daquela época, tá? Então ele escrevia como todo mundo. Entretanto, apenas alguns anos depois, em 1881, ele publica O Mulato, romance que vai inaugurar o movimento naturalista no Brasil. Gente, é no Brasil. O naturalismo já existia na Europa, ele nasce na França, tá? Mas no Brasil é o Mulato. E vai fazer de Aloísio Azevedo o seu principal representante. Toda vez que a gente pensa em naturalismo, a gente pensa em Aloísio Azevedo. O Mulato, ao mesmo tempo que surpreendeu as cabeças mais evoluídas da corte, também escandalizou a sociedade maranhense daquela época. Por quê? Porque falava de preconceito racial, tá? E essa discussão toda sobre o livro deu uma certa visibilidade, então, ao escritor, que resolve voltar ao Rio de Janeiro e viver de literatura. Ele já, naquela época, o Maranhão era mais provinciano e a corte mais moderna, né? Nos anos seguintes, ele vai escrever Casa de Pensão, nosso vídeo de hoje, e o Curtiço, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link, que juntas com o Mulato serão as suas principais obras. Entretanto, em 1895, ele decide seguir a carreira do seu pai, ele se torna cônsul, abandonando a literatura. Então aí, com a carreira diplomática, ele vai viver em vários países. Casa de Pensão começou a ser publicada em 1883 como folhetim. Já falei várias vezes o que é folhetim. Eram pedaços da história que eram publicados em jornal, que era como saía, né, a maioria dos romances daquela época. E só mais tarde, em 1884, que foi publicado em livro. Então isso era uma prática. Acabava de publicar a história, juntava todos os pedaços e publicava em livro. Em Casa de Pensão, o principal personagem é o estudante Amâncio, que, como escritor, é natural do Maranhão e vai para o Rio de Janeiro estudar. Essa coincidência, entre aspas, é uma maneira de ser fiel ao que sentia o personagem, já que provavelmente, né, o escritor também havia passado pelas mesmas experiências quando chegou à corte pela primeira vez. Ou seja, ele usa a sua experiência de vida, a sua própria experiência, já que, não esqueça disso,
A experiência é uma das características do naturalismo, né? O naturalismo busca a experiência. Amâncio, ainda seguindo a estética naturalista, não é um herói do romantismo, perfeito, bonito, bom caráter, pelo contrário. É um personagem muito mimado, ele foi mimado pela mãe e que não desenvolveu qualquer afeto pelo pai, né? O pai e ele tinham uma relação distante. É um estudante medíocre e que está muito mais interessado em viver aventuras com mulheres, aventuras sexuais, tá, gente? Nada de aventura amorosa. Então ele está muito mais interessado nisso do que em estudar. Ele vai, inclusive, tentar conquistar a Hortência, que era a mulher do Campos. O Campos, ele era um amigo da família lá do Maranhão, e ele que recebe o Amâncio em sua própria casa quando ele chega no Rio de Janeiro, é o que lhe dá abrigo, né? Então ele tem tão pouco caráter que ele ainda quer conquistar a mulher do Campos. Rico e ingênuo, por outro lado, ele sai da casa do Campos e se muda para uma casa de pensão, em que o dono era um estudante também como ele, chamado João Coqueiro. Mas ele tinha conhecido João Coqueiro recentemente, apresentado por um terceiro estudante que era do Maranhão. E o João Coqueiro, ele era casado com uma francesa mais velha, chamada Madame Brizard. Assim que o Coqueiro percebeu que o Amâncio era rico e ingênuo, ou seja, fácil de engabelar, ele convenceu o Amâncio a deixar a casa do Campos e se mudar para a sua casa de pensão. Com qual objetivo? Objetivo de tentar casar o Amâncio com a sua irmã Amélia. Amélia já estava ali para os padrões da época, virando uma solteirona, né? Aos poucos, o Amâncio ele vai sendo tragado pela família do Coqueiro, né? Ainda para piorar, ele fica doente com catapora e isso abre espaço para que a Amélia, com a desculpa de cuidar dele, meio enfermeira, se chegue cada vez mais a ele e os dois então se tornam amantes escondidos. Ela era uma amante ambiciosa, claro, e ela começou a exigir cada vez mais presentes e dinheiro, e o Amâncio chega até a comprar uma casa para ela, com medo de que ela fizesse um escândalo e contasse ao seu irmão que ela tinha sido desonrada por ele, né, pelo Amâncio. Isso na época era quase um crime gravíssimo, tá? Claro que tudo isso era só um plano. Tanto o Coqueiro quanto a Madame Brizard sabiam que os dois eram amantes, sabiam que os dois se encontravam no quarto dele e até facilitavam esses encontros noturnos, né? Faziam de conta que não estavam vendo nada. Quando finalmente o Amâncio percebe, né, que estava sendo usado, eles não tinham nem mais hóspedes, e era ele que pagava todas as despesas da família. Nessa época, o seu pai morre e ele então resolve voltar ao Maranhão, ficar com a mãe e tal. Só que quando ele fala isso para Amélia, a moça tem uma crise, diz que ele só pode ir se ele se casar com ela antes. Por quê? Porque ela sabe que se ele for, talvez ele nem volte nunca mais, tá? Só que o Amâncio, que nós conhecemos o caráter, ele não queria se casar com a Amélia. Ele resolve, então, ir escondido da família do Coqueiro. Mas o João Coqueiro descobre isso, descobre as intenções do Amâncio, e no dia da partida do navio, ele faz com que o Amâncio seja preso no porto. Vai abrir então um processo contra o Amâncio, o processo movimenta a cidade do Rio de Janeiro, alguns poucos estão do lado da família desonrada do Coqueiro, mas a grande maioria está a favor do Amâncio, que acaba então sendo inocentado e sai da cadeia 3 meses depois. Ele ainda ficou preso
3 meses o Amâncio. O coqueiro, muito envergonhado por si e por sua família, né? Ainda por cima sem dinheiro, porque o Amâncio era que sustentava tudo, e sendo alvo de chacota, ele fica desesperado. E no dia seguinte, à libertação do Amâncio, o coqueiro vai ao hotel onde ele estava hospedado, e ele estava inclusive na cama ainda com uma prostituta e tal, e o coqueiro o mata. Logo depois, a mãe do Amâncio chega à capital, porque o Campos tinha escrito para ela dizendo que o filho tinha sido preso, e ela descobre então que não tinha mais sido preso, mas que tinha sido morto. E claro, o livro acaba. A Luísa Azevedo sempre então foi a favor do conhecimento, da pesquisa, antes de escrever seus livros. Conta-se que ele visitou vários cortiços e várias pensões antes de escrever seus romances. E aí a gente precisa contextualizar, porque a cidade do Rio de Janeiro, ela vivia um processo rápido de urbanização, com muita gente vinda do campo e de outros estados para morar na corte, né? Não podemos esquecer que a família real tinha vindo em 1808, então essa urbanização teve que ser a toque de caixa. E obviamente então faltou moradia. Os mais pobres iam para os cortiços, onde morava muita gente, e os que tinham mais condições iam para as pensões. Claro que havia pensões de todos os tipos, mais baratas ou então mais caras, né? No caso, essa do livro, a da Madame Brizard, era uma pensão mais cara. Então, um jovem de outro estado vir estudar na capital e morar em uma pensão era uma coisa absolutamente comum, tá? Podia morar numa república? Podia, mas se você tinha condição, ter um quarto só seu era uma coisa boa. As pessoas sempre me perguntam a diferença entre realismo e naturalismo. Ora, o naturalismo, ele é uma vertente dentro do realismo. Enquanto o realismo focava em retratar a realidade e também fazer a crítica social, tá? Isso é muito importante para o realismo. O naturalismo também vai retratar a realidade, mas ele vai buscar a natureza dos personagens e da sociedade. Então, quando você ler Casa de Pensão, você vai perceber que o autor, o Aloysio Azevedo, né, ele passa bastante tempo nos mostrando como que a personalidade do Amâncio adulto, ela foi originada, foi formada na infância, né, pela maneira que seus pais ricos o tratavam. Tanto pela mãe, que o mimava e o tornou um ser egoísta, sem muitos escrúpulos, como pelo pai, que não lhe demonstrava carinho, afeto, e que achava, né, que demonstrar afeto era um sinal de fraqueza. Então, o Amâncio vai ser criado também com esta visão de não demonstrar afeto. O naturalismo, ele vai ser influenciado por correntes científicas, tanto a do evolucionismo do Charles Darwin, que acreditava que a seleção natural, ou seja, os mais fortes ali, os mais aptos sobreviviam, e isso provocava a evolução da nossa espécie, e também a corrente científica do Comte, que dizia que a realidade deveria ser aprendida de forma empírica. O que é aprender de forma empírica? Aprender pela experiência, tá? Pela vivência. E é por isso que eu disse, então, antes, que o Aloysio visitava cortiços e pensões antes de escrever seu romance.
Esse é o conhecimento empírico, né, que vem das experiências e das observações. Então ele não escrevia o que ele imaginava que era uma casa de pensão ou um cortiço. Ele sabia o que era uma casa de pensão por causa das visitas que ele fazia a elas. Uma outra característica do naturalismo é a narrativa mais coloquial, menos erudita, como aparece em Casa de Pensão. Além disso, o naturalismo, ele trazia para os seus romances os temas mais comuns, né, da vida comum, que eram adultério, violência, crime, sexualidade, traições, temas que você também encontra, então, nesse romance. Claro que muitos dos temas são parecidos com os temas do realismo, então não vamos esquecer o que eu acabei de falar. O naturalismo não foi seguido por todos os escritores, por alguns, tá? Era uma vertente dentro do realismo. A partir da leitura de Casa de Pensão, você vai poder traçar vários pontos de discussão, como o processo de urbanização da cidade, a condição da mulher do século XIX, a estrutura da sociedade brasileira baseada no machismo e no poder econômico, os hábitos e costumes da cidade grande e como eles podem ser mal interpretados por imigrantes, etc. Por que eu estou falando isso? Porque você pode, se você for fazer, por exemplo, uma prova de casa de pensão, a questão pode se relacionar a esses outros temas. Uma curiosidade é que a história de Aloísio Azevedo foi baseada em um fato real. Realmente, houve no Rio de Janeiro 2 amigos estudantes, um pouco antes dele escrever um romance, e um deles tinha também uma casa de pensão. Para esta casa, foi um estudante, aí não do Maranhão, mas na vida real era um estudante do Paraná, e esse estudante se envolveu com a irmã do dono da casa, não quis casar e acabou morto pelo mesmo, né? Então é um enredo muito parecido com o enredo de Casa de Pensão. Tem no crime real também tem muita ambição, vingança, violência e tal. Esse caso real foi chamado de questão Capistrano, que era o nome do estudante, e ocorreu em 1876, só alguns anos antes dele começar a escrever o folhetim. E esse crime, o Capistrano, também dividiu a cidade do Rio de Janeiro em opiniões. É isso. O romance tem poucas páginas, está em domínio público e você o lê muito rapidamente, tá? Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br e não se esqueça, por favor, de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ripar tudo isso que é tão importante para o crescimento do canal e para a divulgação da literatura no Brasil. Muito obrigada e até o próximo post.